Já estamos de volta. Essa semana, um menino de 4 anos caiu no cativeiro de um gorila no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos. A criança ficou sendo carregada pelo animal durante uns 10 minutos. No entanto, a equipe de emergência do zoológico considerou a situação uma ameaça à vida do menino e, por isso, o animal foi abatido. A criança sofreu apenas ferimentos leves com a queda. Mas internautas não ficaram contentes com o ocorrido, já que a espécie do gorila está ameaçada de extinção. Uma petição online, que já conta com mais de 150 mil assinaturas, pede que o zoológico processe os pais da criança por negligência. E aí, vocês assinariam essa petição? Eu, sinceramente, não assinaria. Por quê? Não, assinaria sim. Tá. Porque eu acho que os pais, eles realmente têm a responsabilidade, né? Como que você vai num zoológico e deixa o filho livremente lá, a ponto dele conseguir cair dentro da jaula de um gorila? Eu imagino que não foi de uma hora para outra. Eles seriam processados por quê? Porque a negligência deles causou a morte do gorila? Do gorila Não, que tá... aí é que eu digo, aí é que eu concordo. Aí Não, é que eu isso, não a concordo. petição é por isso. Então, é nessa linha, por isso que eu estou falando, porque a petição é, os pais deveriam ser processados Por negligência. Sim, por negligência, mas a negligência Responsabiliza... causou a morte do animal, eles não estão falando para... É que uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. É que o que acontece, essa discussão virou um negócio tremendo, porque aí muitos que estavam a favor do gorila diziam o seguinte, que a situação, como o gorila não atacou a criança, a situação não precisaria matar o gorila, poderia ter dado um tranquilizante. Eu nunca tranquilizante... entendo isso. Por que nessas situações matam o animal? Porque o tranquilizante demora a fazer efeito e o gorila já estava agitado. E o gorila tem o quê? 180 quilos. E no vídeo mostra ele arrastando a criança, assim, tem até 180 quilos tem um primo meu. Gorila deve ser muito mais. Acho que é mais mesmo. Não tenho certeza, mas acho que é mais. Tá, vem. Mas isso que a Suzane está falando faz todo sentido. A primeira vez que eu vi a notícia, falei, gente, mas cadê um tranquilizante? Só que a informação que eu tive é que é o seguinte, realmente o tranquilizante não agiria imediatamente. E o gorila poderia levar um susto ao receber um dardo ali de tranquilizante. Mais agitado. Isso agitaria o gorila e ele poderia ter uma reação diferente com a criança, porque a criança era literalmente um corpo estranho ali dentro, então ele recebeu aquele tranquilizante, ele poderia atacar para tentar se defender. Porque, assim, então eu concordo, eu concordo. Realmente, aconteceu essa situação, eu acho que vale a pena a gente matar o gorila, a gente ter realmente uma criança morta ali naquela jaula. A decisão foi tomada baseada na política do próprio zoológico, que é essa. Se tiver um ser humano em risco... O animal vai ser executado. Exatamente. E no caso, Hélio, como o animal é muito grande e forte, qualquer coisa que ele fizer, ele esmaga aquela criança. No começo, Quantos quilos tinha o gorila aí, produção? A Suzane estava certa, 180 quilos. Tá vendo, gente? Olha só. Isso? Muito obrigada, tá? Pelas É um gorila, eu não vi isso. É um gorila mesmo? É um gorilinha. Ele tem 17 anos. É um gorila, mas não é um... Mas enfim, gente, independente de qualquer fala coisa, gorila, é um gorila... Um biólogo aqui, gente. É um gorila e uma criança, ok? E no começo ele pega a criança e tal, ele no colo. Você viu ele arrastando assim? Mas ele arrasta, mesmo que seja na intenção de brincar, ele arrasta a criança. Então ele tem muita força. A criança saiu machucada, obviamente não corre Mas a criança nenhum risco. machucada por ter caído ali dentro. Não foi nem por ter caído, foi porque na hora que ele estava arrastando para lá e para cá, ela se machucou. Arrastou na água. Mas, enfim, é essa notícia que a gente tem, né? De que ela foi machucada depois... Essa notícia que colocaram lá. Alguém está reproduzindo aí. Mas o que eu acho que vale a pena a gente considerar é isso. Os pais, gente, pelo amor de Deus, quando for no zoológico, cuidar das crianças, porque vira e mexe a gente ouve notícias de que alguma criança, que aconteceu alguma coisa com algum bicho dentro do zoológico. Não quero culpar ninguém, assim, né? Que a gente que não é pai não sabe o trabalho que uma criança dá, de repente se a criança está aqui, você piscou, ela desapareceu. Mas o cuidado tem que ser realmente redobrado. Agora, a questão dos animais, difícil, né? Animal em extinção, toda aquela situação e tudo mais. Só que é um ser humano e um animal, eu acho que a política sempre vai ser essa. Se um ser humano está correndo risco, então o animal, obviamente, deve ser executado. Aí gera toda uma outra polêmica em relação aos bichos servirem de, como eles falam? Entretenimento. Entretenimento para o ser humano. Abre uma outra janela. Agora, eu só ia colocar um negócio aqui em relação
aos pais, etc. Eu lembro de já ter ido em zoológico e ver pais assim, tem uma placa dizendo, não alimente, sei lá... Os animais. eu ia falar um bicho específico aqui, o mico-leão dourado. Aí o pai fala, não, vai lá, dá um biscoitinho lá, só para tirar uma fotinho aqui. Aí a criança vai lá e coloca perto. Ela passa do limite onde tem uma placa ali. Dizendo não passe. Então, assim, às vezes, tem pais que são negligentes mesmo e desde pequenos estão ensinando os filhos a romper com as leis. Aí dá um problema, aí gera uma série de fatores que, sabe, prejudicam outras pessoas, inclusive pode causar a morte de outros seres vivos, como foi o caso aí do gorila. A gente não sabe como foi o caso dessa criança, se os pais falaram, olha, pode passar, ou se foi negligência e de repente a criança sumiu e apareceu lá. A história conta que ele estava andando, engatinhando, sei lá, e ultrapassou a barreira de proteção e caiu. Pois é. Isso já aconteceu Qual que era, desculpa, a idade da criança? Qual é, né? Ela não morreu? Vocês sabem? 4 anos. Então não estava engatinhando, não, né? 4 anos estava andando ali já. Tava Mas de repente correndo. pode acontecer isso, eu já vi. Então eu acho um perigo isso. Se tem regras, tem leis, elas precisam ser seguidas. precisam Aí ser. o pai vai falar, não, pode dar Não, lá vai comidinha lá. pro tucano. Aí o tucano coloca o bico dele lá, fura o olho da criança. Esse zoológico não cuida Sim. direito. Mas tá ali falando que não é para ir. Por que você faz a criança Igual aquele caso passar? no sul, né, Leite? Acho que foi na região sul do Brasil, que a criança estava brincando na jaula, acho que com tigre. graveta, alguma coisa assim. Não, enfiou o braço E dentro aí, da jaula do é, Lembra? Foi no ano E o pai passado, isso, perto ali, perdeu o braço. aqui no Brasil, né? E aí o tigre, eu acho, arrancou o braço do menino. Foi isso mesmo. Isso aconteceu também no Chile, aconteceu com leões no Chile. Acho que do Chile o cara queria se matar, O cara né? queria se suicidar, exatamente, queria se Nesse eu matar. fiquei pensando, Wagner, como que ele conseguiu, já que era um adulto, né? Como que ele conseguiu burlar ali a segurança? O segurança que eu digo, segurança pessoa, segurança da própria jaula e entrou para dentro. Também fica uma coisa assim que os zoológicos talvez poderiam mas se uma criança redobrar vai, essa- imagina um adulto. É só não tem querer. muita segurança, né? Não, a Porque não é uma coisa segurança... que você quer, né? Nesses lugares, no caso, ele queria eu se não sou matar. fã de zoológico, não gosto de ir a zoológico, mas já fui algumas vezes, inclusive agora no ano passado, estive de novo num zoológico. É como o Leite falou, existem placas, diversas placas, além da grade de proteção, tem a grade assim, que é a grade da jaula propriamente dita, do ambiente onde está o animal. Aí tem um espaço, uma outra grade, que é a partir dessa grade que você pode observar o animal. Placas são o que não falta. Não se aproxime, não faça isso, não faça aquilo, não coloque a mão. Um monte de avisos. E os avisos são escritos e são desenhados, sabe? Então, uma pessoa que não sabe ler consegue ver lá que tem uma mãozinha e um risco. Significa, ó, não coloque a mão. Não é possível que não se consiga obedecer. A desobediência é consciente nesse caso. A criança pode não saber o que ela estava fazendo. Tem 4 anos, aqui, essa no caso do gorila, ou o menino que lá no Paraná. Mas a pessoa irresponsável por ela deveria estar Irresponsável, atenta. né? Porque é um boa irresponsável. essa. Não teve realmente. responsabilidade. E essa coisa que a Suzane falou de, mas como que ele consegue ultrapassar e tal? Eu acho que as barreiras ali que protegem o animal, elas são mais para fazer com que o animal não tenha acesso ao ser humano do que para que o ser humano não tenha acesso ao animal. Porque parte-se, né, do pressuposto de que ninguém vai querer entrar numa jaula de um leão. Ninguém vai querer entrar lá na jaula dos orangotangos. A não ser o caso de uma pressuposto é criança de que como o essa. racional está livre. Exatamente. Exatamente. É que no caso desse homem, ele realmente queria se matar, né? Então, E aí eles tiveram que sacrificar os tigres. Você começou a tocar num aspecto aqui que essa discussão acende também, que é essa, né? Do animal servindo para entretenimento do homem. E aí a gente acaba tendo algum tipo de... Então, Fale. estava pensando sobre isso. Eu sei que a gente não é... Nós não somos biólogos, né? A maioria das pessoas que vai no zoológico. Mas eu fiquei pensando, como seria uma maneira, talvez, a gente ter esse conhecimento com os animais, se não fossem os zoológicos? É triste, às vezes, quando você vai no zoológico e vê os bichos tristes. Parece que eles são meio depressivos. Mas como seria esse contato? Alguns deles não estão no seu habitat natural, né? Principalmente alguns zoológicos muito pequenos que a gente vê, onde não existe
existe ali uma coisa mínima para que ele sobreviva, né? E aí eu acho que o problema está aí. Eu acho que talvez o zoológico em si não seria tanto problema se não fosse a ganância das pessoas. Poderia ter uma estrutura maior, que os animais pudessem ter um ambiente e nós pudéssemos ir visitar, ter esse contato com a natureza, com os bichos e tudo, de uma maneira menos claustrofóbica mas para os sabe qual que é bichos. um lance nisso aí? E eu tô falando assim meio com meia-culpa também, porque eu já fui muitas vezes no zoológico, naqueles parques lá dos Estados Unidos que tem baleias e tudo mais, já fui também, achei super legal. Mas o ponto é assim, aquele lugar é o lugar para aqueles bichos estarem? Não. Não é. O bicho não foi feito para estar naquele lugar. E acho que, inclusive, é por isso que o Hélio, de repente, não gosta de ir no zoológico. Porque, assim, aquele lugar não é o lugar para aqueles bichos estarem. O bicho ele é feito para estar no lugar de bicho estar, que é na floresta, no habitat natural dele. Ali não é o habitat natural E você dele. quer ver uma coisa ainda pior do que isso? Aquelas instituições, eu não sei se eu posso chamar de zoológico, mas onde você pode entrar e tirar uma foto com o animal selvagem. Que ele fica sedado, Alguns dizem que ele foi treinado para que ele não tenha reações. Gente, Tem um acho zoológico na Argentina, né, que Acho faz muito muito isso. difícil. Agora, se for isso mesmo, imagina como foi esse treino para um leão não te abocanhar ali. Quanto ele não sofreu para ele estar daquele jeito todo xoxo. Agora, eu acho que a coisa não é desse jeito. O que eu acho é que o animal, ele está o tempo todo, ele vive uma vida sedado. Ah, não, com certeza. Eu acho isso um crime. Acho isso um crime. Uma instituição como essa deveria ser fechada. Nesse Mas não caso. vai, porque tem muita gente que quer ir lá tirar foto. E tem muita gente... E paga caro por E isso? paga caro por isso, exatamente. Então tem o entretenimento e a economia lidando com tudo isso. Então, né, se nós fôssemos mais temperantes, né, Wagner, a gente poderia conviver com esses dois mundos de uma maneira mais... em respeito aos animais também. Sei Mas lá, eu não não é sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho que poderia ter um zoológico mais apropriado para os bichos e que a gente pudesse ter contato com eles. E que não fossem assim... Sabe qual é o zoológico como apropriado para isso? como É existem. safari na África, que daí você entra dentro de um carro, você vai para o lugar onde os bichos estão, no ambiente deles, e aí você tem contato com eles. Esse é o zoológico certo, Mas esse entendeu? safari não pode ser aquele que eles pegam os filhotinhos de leões, eles afastam o filhotinho da mãe, Não. e aí você vai lá e tira uma foto com Não, o é aquele filhotinho que você no olha final, lá né? longe, aí tem uma girafa correndo, Gente, entendeu? a gente tem que ir para a última notícia aqui. Olha, dentistas brasileiros estão ajudando vítimas de violência doméstica a sorrirem novamente. A ONG Turma do Bem, que já conta com 16 mil dentistas voluntários, criou um projeto que oferece tratamento integral e gratuito para mulheres que foram agredidas em casa. Uma ação admirável, já que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil, segundo dados da Fundação Perseu Abramo. Forte esse dado aí, hein? Fortíssimo esse dado. Quantas mulheres a cada minuto mesmo? São 5 a cada 2 minutos. Espancadas. Nossa, é um dado muito grande, só para o Brasil ainda, né? E realmente é muito legal isso dessa Isso que a ONG. gente vive o período da Lei Maria da Penha, que conseguiu avançar fortemente com esses dados, né? Mas Imagina olha se ainda não como é fosse. forte. É. Temos que ir embora. Obrigado, gente. Valeu. Até a semana que vem. Até semana que Tchau, vem. pessoal. Tchau, amigos. Gente, obrigado. Até a semana que vem. Um grande abraço para você. Até lá. Tchau, tchau.